Milionário entrou em coma, e uma desconhecida cuidou dele e seu filho. Anos depois ele acordou e o final foi surpreendente. Antes de ouvir esta incrível história, clique em inscrever-se para ver mais histórias emocionantes como esta e evitar 10 anos de má sorte no amor. Era uma tarde ensolarada de primavera na agitada cidade de São Paulo. Rodrigo Monteiro, um empresário bem-sucedido de 35 anos, dirigia seu carro luxuoso pela Avenida Paulista, imerso em seus pensamentos. Sua vida parecia perfeita. Uma carreira em ascensão, uma mansão no bairro exclusivo do Morumbi e um filho adorável, Miguel, de 7 anos. No entanto, algo faltava em sua vida. Um vazio que nem mesmo o sucesso podia preencher. Enquanto isso, na calçada, caminhava apressadamente. Beatriz Oliveira, uma mulher de 32 anos, professora do ensino fundamental. Seu rosto refletia preocupação e tristeza. Ela acabara de sair de uma tensa reunião com seu advogado para discutir os termos de seu iminente divórcio. Seu casamento com Ricardo, um homem controlador e egoísta, havia chegado ao fim depois de anos de infelicidade. O destino, caprichoso como sempre, decidiu entrelaçar suas vidas naquele exato instante. Rodrigo, distraído por uma ligação importante, não viu o semáforo vermelho. Beatriz, absorta em seus problemas, atravessou a rua sem olhar. O chiado dos freios ecoou no ar, mas foi tarde demais. O impacto foi brutal. O carro de Rodrigo se chocou contra um poste de luz, enquanto Beatriz, milagrosamente, conseguiu esquivá-lo por centímetros. O mundo pareceu parar por um momento. Beatriz, superando o choque inicial, correu em direção ao veículo acidentado. "Senhor, o senhor pode me ouvir? Aguente firme, por favor!" gritou Beatriz, enquanto tentava abrir a porta do motorista. Rodrigo jazia inconsciente, com um filete de sangue escorrendo por sua testa. Beatriz, com mãos trêmulas, ligou para a emergência minutos. Depois que pareceram eternos, chegaram as ambulâncias e a polícia. Enquanto os paramédicos atendiam Rodrigo, Beatriz notou algo que lhe gelou o sangue. No banco traseiro havia uma mochila infantil. "Há uma criança?" perguntou freneticamente a um dos policiais. "Não, senhora, o motorista viajava sozinho", respondeu o policial. "Mas encontramos documentação. Ele tem um filho pequeno que o esperava em casa." O coração de Beatriz se apertou. Ela se lembrou de sua própria infância, marcada pela ausência de seu pai. Sem pensar duas vezes, aproximou-se do policial. "Policial, eu fui testemunha do acidente. Posso acompanhá-los ao hospital? Talvez eu possa ajudar com a criança", ofereceu-se Beatriz, sentindo uma inexplicável necessidade de se envolver. O policial, vendo a sincera preocupação nos olhos de Beatriz, assentiu. "Tudo bem, senhora, mas terá que prestar seu depoimento mais tarde." Enquanto a ambulância se afastava com Rodrigo, Beatriz subiu em uma viatura, seu coração batendo forte. Ela não sabia por quê, mas sentia que este acidente mudaria sua vida para sempre. No hospital, o caos reinava. Rodrigo foi levado diretamente para a cirurgia, enquanto Beatriz esperava ansiosamente na sala de espera. Horas depois, um médico saiu com expressão grave. "Familiares de Rodrigo Monteiro?" Beatriz se levantou, hesitante. "Eu fui testemunha do acidente, seu filho." O médico olhou para ela com compaixão. "O senhor Monteiro está estável, mas entrou em coma. Não sabemos quando ele acordará. A senhora sabe como podemos contatar sua família?" Nesse momento, uma assistente social se aproximou. "Localizei o filho do senhor Monteiro. Ele está com a babá, mas não há mais familiares próximos. A mãe faleceu há anos." Beatriz sentiu que o destino a empurrava. Sem pensar duas vezes, disse: "Eu posso cuidar do menino enquanto seu pai se recupera." A assistente social olhou para ela surpresa. "Senhora, é uma oferta muito generosa, mas..." "Por favor", interrompeu Beatriz. "Sou professora. Tenho experiência com crianças. Não posso explicar, mas sinto que devo fazer isso." Depois de longas discussões e verificações de antecedentes, chegou-se a um acordo temporário. Beatriz cuidaria de Miguel enquanto Rodrigo estivesse em coma,
sob a supervisão dos serviços sociais naquela noite, enquanto Beatriz levava um confuso e assustado Miguel para seu modesto apartamento, não podia deixar de pensar em como sua vida havia mudado em questão de horas. De estar à beira do divórcio, agora se encontrava responsável por uma criança que acabara de conhecer. Enquanto acomodava Miguel na cama de hóspedes, o menino olhou para ela com olhos chorosos. Meu pai vai ficar bem? Beatriz, com o coração apertado, abraçou-o fortemente. Seu pai é forte, Miguel. Vamos cuidar dele juntos, tudo bem? Naquela noite, enquanto Beatriz olhava pela janela para as luzes de São Paulo, sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, tinha um propósito. Não sabia o que o futuro lhe reservava, mas estava decidida a enfrentá-lo com coragem. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e ajustes para Beatriz e Miguel. O pequeno, sobrecarregado pela ausência de seu pai e a repentina presença desta mulher desconhecida em sua vida, alternava entre momentos de silêncio melancólico e explosões de rebeldia. Beatriz, por sua vez, se esforçava para equilibrar seu trabalho como professora, as visitas diárias ao hospital para ver Rodrigo e o cuidado com Miguel. Todas as manhãs antes de ir para a escola, passavam pelo hospital. Miguel segurava a mão de seu pai inconsciente, contando-lhe sobre seu dia anterior, enquanto Beatriz observava com uma mistura de ternura e preocupação. Uma tarde, enquanto Beatriz ajudava Miguel com sua lição de casa, o menino levantou os olhos do caderno e perguntou: Beatriz, por que você decidiu cuidar de mim? Você nem me conhecia. A pergunta pegou Beatriz de surpresa. Ela deixou o lápis sobre a mesa e olhou Miguel nos olhos. Sabe, Miguel, às vezes a vida nos apresenta oportunidades para fazer a coisa certa. Quando vi seu pai naquele acidente, soube que tinha que ajudar. E quando soube de você, senti que era meu dever cuidar de você, até que seu pai se recupere. Miguel assentiu lentamente, processando as palavras. Você acha que ele vai acordar logo? Beatriz acariciou suavemente o cabelo dele. Seu pai é muito forte, Miguel. Temos que ter fé e continuar visitando-o. Nosso amor e apoio vão ajudá-lo a se recuperar. Naquela noite, enquanto Miguel dormia, Beatriz recebeu uma ligação que a deixou gelada. Era Ricardo, seu ainda marido. Beatriz, onde diabos você está? Passei várias vezes no apartamento e você nunca está. O que está acontecendo? Beatriz respirou fundo antes de responder. Ricardo, as coisas mudaram. Estou cuidando do filho de um homem que sofreu um acidente. O quê? Você enlouqueceu? Como pode fazer algo assim sem me consultar? A voz de Ricardo soava cada vez mais alterada. Não tenho que consultar você sobre nada, Ricardo. Nosso relacionamento acabou há muito tempo. Só falta assinar os papéis. Isso é algo que decidi fazer por conta própria. A discussão se prolongou, com Ricardo ameaçando impugnar o divórcio e acusando Beatriz de abandono. Quando finalmente desligou, Beatriz sentou-se no sofá, exausta e com lágrimas nos olhos. Teria cometido um erro ao se envolver tanto na vida de Rodrigo e Miguel? Suas dúvidas se dissiparam na manhã seguinte, quando Miguel, pela primeira vez desde o acidente, deu-lhe um abraço espontâneo antes de ir para a escola. Obrigado por cuidar de mim, Beatriz, sussurrou o menino. Enquanto isso, no hospital, os médicos notavam pequenos, mas encorajadores sinais de melhora em Rodrigo. Embora ainda estivesse em coma, seu cérebro mostrava mais atividade, especialmente durante as visitas de Miguel e Beatriz. À medida que as semanas passavam, uma rotina se estabeleceu. Beatriz e Miguel tomavam café da manhã juntos, depois ela o levava para a escola antes de ir dar suas aulas. À tarde, faziam a lição de casa juntos e depois visitavam Rodrigo no hospital. Beatriz lia livros para Rodrigo, enquanto Miguel lhe contava sobre seu dia. Um dia, enquanto estavam no hospital, o Dr. Silveira, o neurologista responsável por Rodrigo, aproximou-se deles com um sorriso. Tenho boas notícias, disse o médico. Notamos um aumento significativo na atividade cerebral de Rodrigo. Acreditamos que ele está respondendo às suas vozes e sua presença. Beatriz e Miguel se entreolharam com esperança renovada. Isso significa que ele vai acordar logo? Perguntou Miguel emocionado.
O Dr. Silveira colocou uma mão no ombro do menino. Não podemos ter certeza, Miguel. Cada caso é diferente, mas isso é definitivamente um bom sinal. Continuem falando com ele, lendo para ele. Sua presença parece estar ajudando muito. Naquela noite, enquanto jantavam no pequeno apartamento de Beatriz, Miguel estava inusualmente pensativo. Finalmente levantou o olhar de seu prato e disse: Beatriz, o que vai acontecer quando meu pai acordar? A pergunta pegou Beatriz desprevenida. Nas últimas semanas, ela havia se apegado tanto a Miguel que a ideia de se separar dele lhe causava uma dor aguda no peito. No entanto, sabia que tinha que ser honesta. Bem, Miguel, quando seu pai acordar, tenho certeza de que ele vai querer estar com você o tempo todo. Provavelmente você voltará para casa com ele. Miguel franziu a testa. Mas não vou mais ver você? Beatriz sentiu um nó se formar em sua garganta. Claro que sim, querido. Se seu pai concordar, poderei visitá-lo e talvez você possa vir me ver de vez em quando. Promete? Perguntou Miguel com olhos suplicantes. Prometo, respondeu Beatriz tentando conter as lágrimas. Naquela noite, depois de colocar Miguel na cama, Beatriz sentou-se na varanda de seu apartamento, olhando para as estrelas sobre São Paulo. Percebeu que, sem se propor, havia se apaixonado não só por Miguel, mas também pela ideia de uma família. A possibilidade de perder tudo isso quando Rodrigo acordasse a aterrorizava. Enquanto isso, no hospital, os dedos de Rodrigo se moveram ligeiramente, como se respondendo a um sonho. Em sua mente, imagens borradas de uma mulher de cabelos escuros e sorriso caloroso se misturavam com o riso de seu filho. Algo estava mudando nas profundezas de sua inconsciência, preparando-se para emergir. O dia começou como qualquer outro para Beatriz e Miguel. Tomaram café da manhã juntos, rindo sobre os planos para o fim de semana, quando o telefone tocou. Era o Dr. Silveira do hospital. Senhora Oliveira, preciso que venham ao hospital imediatamente. Houve um desenvolvimento importante no caso do Sr. Monteiro. O coração de Beatriz deu um salto. Ele. Acordou? Preferiria discutir os detalhes pessoalmente. Por favor, venham o mais rápido possível. A viagem até o hospital foi uma mistura de antecipação e ansiedade. Miguel não parava de fazer perguntas que Beatriz não podia responder. Quando chegaram, o Dr. Silveira os estava esperando. Rodrigo mostrou sinais claros de consciência, explicou o médico. Ele abriu os olhos esta manhã e parece responder a estímulos. No entanto, ainda não falou e estamos avaliando seu estado neurológico. Miguel correu para o quarto de seu pai, com Beatriz seguindo-o de perto. Quando entraram, viram Rodrigo com os olhos abertos, olhando ao redor com confusão. Pai! Gritou Miguel, lançando-se na cama para abraçar seu pai. Rodrigo piscou várias vezes, como se estivesse tentando focar. Lentamente, levantou uma mão e a colocou sobre a cabeça de Miguel. Uma lágrima rolou por sua bochecha. Beatriz ficou na porta sem saber o que fazer. Parte dela queria correr e abraçar Rodrigo também, aliviada por vê-lo acordado depois de tantas semanas de incerteza. Mas outra parte se sentia como uma intrusa neste momento familiar. Rodrigo finalmente notou sua presença e olhou fixamente para ela. Seus olhos mostravam confusão, como se estivesse tentando se lembrar de algo importante. O Dr. Silveira entrou no quarto. Sr. Monteiro, o senhor pode me ouvir? Se sim, pisque 2 vezes. Rodrigo piscou lentamente 2 vezes. Excelente. Agora o senhor sabe onde está? Rodrigo negou ligeiramente com a cabeça. O senhor está no hospital. Sofreu um acidente de carro e esteve em coma por várias semanas. É normal sentir-se confuso. Com o tempo, irá recuperar suas memórias. Rodrigo assentiu lentamente, seu olhar voltando para Beatriz. Tentou falar, mas só saiu um som rouco. Não se esforce. Senhor Monteiro, disse o Dr. Silveira. Sua garganta está irritada pelo tubo de respiração, poderá falar em alguns dias. Beatriz deu um passo à frente, seu coração batendo forte. Olá, Rodrigo, sou Beatriz. Tenho cuidado de Miguel enquanto você se recuperava. Os olhos de Rodrigo se abriram mais. Uma mistura de gratidão e confusão neles.
Ele levantou uma mão trêmula em direção a ela. Beatriz a pegou instintivamente, sentindo uma conexão elétrica ao tocá-lo. Vai ficar tudo bem, sussurrou. Miguel e eu temos vindo todos os dias. Temos lido livros para você, contado sobre nossos dias. Acho que você tem nos ouvido todo esse tempo. Rodrigo apertou fracamente sua mão, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Os dias seguintes foram um turbilhão de exames médicos, terapias e visitas. Rodrigo progrediu rapidamente, recuperando a fala e a mobilidade. No entanto, suas lembranças do acidente e dos dias anteriores ainda estavam confusas. Uma tarde, enquanto Miguel brincava no corredor sob a supervisão de uma enfermeira, Rodrigo e Beatriz tiveram sua primeira conversa real a sós. Não sei como agradecer pelo que você fez, disse Rodrigo, sua voz ainda rouca, mas mais forte. Cuidar de uma criança que você não conhecia, especialmente uma tão travessa como Miguel. Beatriz sorriu. Miguel é um menino maravilhoso. Foi um prazer cuidar dele. Além disso, acho que nos ajudamos mutuamente a superar este período difícil. Rodrigo olhou intensamente para ela. Há algo em você. Sinto que te conheço de antes, mas não consigo me lembrar de onde. O coração de Beatriz deu um salto. Seria possível que Rodrigo a tivesse ouvido durante seu coma, que de alguma forma tivesse formado memórias dela. Talvez você me lembre de seus sonhos, brincou Beatriz, tentando aliviar o ambiente. Rodrigo sorriu. Talvez certamente você parece saída de um sonho. O elogio fez Beatriz corar. Ela estava prestes a responder quando a porta se abriu abruptamente. Rodrigo, meu amor, finalmente te encontrei. Uma mulher elegante e bonita entrou no quarto, correndo para a cama de Rodrigo. Beatriz deu um passo para trás, surpresa. Luciana? Perguntou Rodrigo, claramente confuso. O que você está fazendo aqui? A mulher, Luciana, inclinou-se para beijar Rodrigo nos lábios. Oh, querido, vim assim que soube. Eu estava na Europa quando você teve o acidente e acabei de voltar. Como você está se sentindo? Beatriz sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Quem era essa mulher? Por que ela estava beijando Rodrigo? Olhou para Rodrigo esperando ver surpresa ou rejeição, mas só viu confusão e algo que parecia reconhecimento. Estou. Bem, respondeu Rodrigo, seu olhar alternando entre Luciana e Beatriz. Luciana, esta é Beatriz. Ela tem cuidado de Miguel enquanto eu estava em coma. Luciana olhou para Beatriz como se mal notasse sua presença. Oh, que gentil da sua parte. Suponho que seus serviços não sejam mais necessários, eu cuidarei de tudo a partir de agora. Beatriz sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eu acho que devo ir embora, murmurou dirigindo-se à porta. Beatriz, espere, chamou Rodrigo, mas Luciana já o estava bombardeando com perguntas e planos para sua recuperação. Beatriz saiu do quarto, as lágrimas ameaçando cair. No corredor, Miguel a olhou com preocupação. Beatriz, você está bem? Quem é aquela senhora que entrou no quarto do papai? Beatriz se ajoelhou na frente de Miguel, tentando manter a compostura. É uma amiga do seu pai, Miguel. Ela veio ajudá-lo agora que ele está acordado. Mas você é quem tem nos ajudado todo esse tempo, protestou Miguel. Não quero que aquela senhora te substitua. Beatriz abraçou Miguel, permitindo que uma lágrima escapasse. Ninguém está me substituindo, querido. Seu pai está acordado agora e isso é o mais importante. As coisas vão mudar um pouco, mas eu sempre estarei aqui para você, lembra? Eu prometi. Enquanto abraçava Miguel, Beatriz não conseguia parar de pensar em Rodrigo e Luciana. Quem era realmente essa mulher? E o que sua aparição significava para o frágil mundo que Beatriz havia construído nas últimas semanas? Naquela noite, de volta ao seu apartamento, Beatriz não conseguiu dormir. As imagens de Luciana beijando Rodrigo se repetiam em sua mente. Percebeu com uma mistura de surpresa e dor que havia se apaixonado por Rodrigo sem nem mesmo conhecê-lo realmente. Como poderia competir com uma mulher como Luciana? Enquanto isso, no hospital, Rodrigo estava deitado acordado, sua mente um turbilhão de pensamentos confusos. Imagens de Beatriz lendo para ele, de seu sorriso caloroso,
se misturavam com memórias borradas de Luciana. Quem era realmente Luciana para ele? E por que, apesar de sua presença, não conseguia parar de pensar em Beatriz? Na manhã seguinte, Beatriz recebeu uma ligação inesperada. Era a assistente de Rodrigo. Senhora Oliveira, o senhor Monteiro solicita sua presença no hospital esta tarde. Ele diz que é urgente. Beatriz sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. O que Rodrigo poderia querer? E como isso afetaria a complicada situação em que se encontravam? Com o coração na garganta, Beatriz se preparou para enfrentar o que quer que o destino tivesse reservado para ela. Mal sabia ela que as revelações que estavam por vir abalariam os alicerces de tudo o que acreditava saber sobre Rodrigo, Luciana e seu próprio papel nesta intrincada história de amor e destino. Beatriz chegou ao hospital naquela tarde com o coração batendo forte. O chamado de Rodrigo a deixara intrigada e nervosa. Quando entrou no quarto, ficou surpresa ao ver apenas Rodrigo, sem sinal de Luciana. Beatriz, obrigado por vir, disse Rodrigo, sua voz mais forte que no dia anterior. Por favor, sente-se. Temos muito o que conversar. Beatriz sentou-se na cadeira ao lado da cama, notando a intensidade nos olhos de Rodrigo. Está tudo bem? Onde está Luciana? Rodrigo suspirou profundamente. Essa é uma das coisas sobre as quais quero falar com você. Mas primeiro, preciso que me conte tudo sobre o acidente e como você acabou cuidando de Miguel. Há muitas lacunas em minha memória e sinto que você é a única que pode me ajudar a preenchê-las. Beatriz assentiu e começou a relatar os eventos desde o dia do acidente. Contou-lhe como havia testemunhado a batida, como se oferecera para cuidar de Miguel e como haviam passado as últimas semanas juntos. Enquanto falava, notou como a expressão de Rodrigo mudava, passando de surpresa para gratidão e finalmente para algo que parecia admiração. Quando terminou, Rodrigo pegou sua mão. Beatriz, não consigo expressar o quanto significa para mim o que você fez. Você foi um anjo da guarda para Miguel e para mim. Beatriz sentiu que corava. Qualquer um teria feito o mesmo. Não, Beatriz. Não qualquer um. Você é especial. Rodrigo fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem. Há algo que preciso confessar sobre Luciana. Beatriz prendeu a respiração, preparando-se para o pior. Luciana não é minha parceira, disse Rodrigo. Ela é minha ex-namorada. Terminamos há mais de um ano antes do nascimento de Miguel. Sua aparição ontem me pegou completamente de surpresa. Beatriz sentiu uma mistura de alívio e confusão. Mas ela te beijou e parecia tão segura de sua posição. Rodrigo franziu a testa. Sim, e isso me incomodou muito. Conversei com ela depois que você saiu. Parece que ela pensou que poderia aproveitar meu estado de confusão para voltar à minha vida. Deixei bem claro que isso não vai acontecer. Por que você está me contando tudo isso? Perguntou Beatriz, seu coração batendo ainda mais rápido. Rodrigo olhou diretamente nos olhos dela. Porque durante meu coma, embora não pudesse me mover ou falar, eu podia ouvir. Ouvi sua voz todos os dias, lendo para mim, contando-me sobre seu dia e o de Miguel. Senti sua presença, seu calor, e embora eu tenha acabado de conhecê-la realmente, sinto que a conheço há muito tempo. Beatriz sentiu que as lágrimas se formavam em seus olhos. Eu também sinto essa conexão, admitiu. Beatriz, sei que isso pode parecer apressado, mas você gostaria de sair comigo quando eu receber alta? Gostaria de conhecê-la melhor, fora do contexto do hospital e do meu acidente. Antes que Beatriz pudesse responder, a porta se abriu bruscamente. Era Ricardo, o marido de Beatriz, com uma expressão de fúria no rosto. Então é aqui que você está? Gritou Ricardo. É este o homem com quem você tem me traído? Beatriz se levantou, surpresa e horrorizada. Ricardo, o que você está fazendo aqui? Eu não traí você com ninguém. Rodrigo olhou confuso entre Beatriz e Ricardo. Quem é este homem, Beatriz? Ricardo se aproximou ameaçadoramente. Sou o marido dela, quem diabos é você? O quarto ficou em um silêncio tenso. Beatriz, sentindo-se encurralada, finalmente falou. Rodrigo, sinto muito. Eu deveria ter te contado que estou em processo de divórcio.
Ricardo e eu estamos separados há meses. Rodrigo processou a informação, seu rosto uma mistura de surpresa e decepção. Por que você não me contou? Eu não sabia como, respondeu Beatriz, as lágrimas correndo por suas bochechas. Tudo aconteceu tão rápido com o acidente. E Miguel? Ricardo interrompeu. Miguel? Quem é Miguel? Você tem um filho com esse cara? Não, gritou Beatriz. Miguel é o filho de Rodrigo. Eu tenho cuidado dele enquanto Rodrigo estava em coma. A confusão no rosto de Ricardo se transformou em uma risada amarga. Incrível! Você se recusa a ter filhos comigo durante anos e agora está brincando de mamãe com o filho de um estranho? As palavras de Ricardo atingiram Beatriz como um soco. Era verdade, sua recusa em ter filhos havia sido um dos pontos de conflito em seu casamento. Mas cuidar de Miguel havia aberto seus olhos para um mundo de possibilidades que nunca havia considerado antes. Rodrigo, recuperando-se da surpresa inicial, interveio. Senhor, peço que se acalme. Estamos em um hospital e esta discussão não nos leva a lugar nenhum. Ricardo virou-se para Rodrigo furioso. Você não se meta! Isso é entre minha esposa e eu. Ex-esposa, corrigiu Beatriz, encontrando sua voz. Ricardo, nosso casamento acabou há muito tempo e nós dois sabemos disso. O que eu faço com minha vida agora não é da sua conta. Ah, não é? Respondeu Ricardo. Bem, veremos o que o juiz dirá quando souber que você tem vivido com outro homem e seu filho. Pode esquecer um divórcio amigável. Com essas palavras, Ricardo saiu do quarto batendo a porta atrás de si. Beatriz desabou na cadeira, soluçando. Rodrigo, superando seu próprio choque, estendeu a mão para ela. Beatriz, olhe para mim. Ela levantou o olhar, seus olhos cheios de lágrimas e medo. Não sei exatamente o que está acontecendo, disse Rodrigo suavemente. Mas sei que você é uma boa pessoa. Você cuidou do meu filho quando não precisava fazê-lo. Não vou julgá-la por seu passado ou pelas coisas que você ainda não me contou, mas preciso que seja honesta comigo agora. Beatriz assentiu, enxugando as lágrimas. Sinto muito, Rodrigo. Eu deveria ter contado sobre Ricardo desde o início. Estava tão concentrada em cuidar de Miguel e de você que quase esqueci minha própria situação. Mas juro que não há nada entre Ricardo e eu há muito tempo. Rodrigo olhou para ela por um longo momento, como se estivesse procurando a verdade em seus olhos. Finalmente sorriu suavemente. Eu acredito em você, Beatriz, e ainda quero conhecê-la melhor se você quiser. Beatriz sentiu uma onda de alívio e gratidão. Sim, eu também quero isso. Mas, Rodrigo, há mais uma coisa que você precisa saber. Beatriz respirou fundo, sabendo que o que estava prestes a revelar poderia mudar tudo. Durante essas semanas cuidando de Miguel, percebi algo. Eu acho que me apaixonei por ele e por você. Rodrigo olhou para ela surpreso, mas antes que pudesse responder, a porta se abriu novamente. Desta vez era Miguel, acompanhado por uma enfermeira. Pai, Beatriz! Exclamou o menino correndo em direção a eles. Ele parou ao ver as lágrimas no rosto de Beatriz. O que houve? Por que você está chorando, Beatriz? Beatriz tentou sorrir, enxugando as lágrimas. Não é nada, querido. Só estávamos conversando sobre coisas de adultos. Miguel olhou para seu pai e depois para Beatriz, seu pequeno rosto cheio de preocupação. Vocês vão nos separar? Não quero que Beatriz vá embora, pai. Eu a amo. Rodrigo olhou para seu filho, depois para Beatriz e finalmente de volta para Miguel. Ninguém vai se separar. Campeão, Beatriz tem sido muito boa para nós, não é? Miguel assentiu vigorosamente. Ela é a melhor. Me ajuda com a lição de casa e faz panquecas aos domingos. E sempre lê histórias para mim antes de dormir, assim como a mamãe fazia. A menção da mãe de Miguel fez com que Beatriz e Rodrigo trocassem um olhar. Havia tanto que ainda não haviam dito um ao outro, tantos detalhes de suas vidas que desconheciam. Rodrigo se inclinou para seu filho. Miguel, você poderia ir com a enfermeira por um momento? Preciso conversar algo importante com Beatriz. Miguel assentiu, embora relutante, e saiu do quarto com a enfermeira.
Uma vez sozinhos, Rodrigo pegou a mão de Beatriz. Beatriz, o que você acabou de dizer é verdade. Você se apaixonou por nós? Beatriz assentiu, as lágrimas ameaçando cair novamente. Sei que parece loucura. Mal nos conhecemos e toda essa situação é tão complicada, mas essas semanas com Miguel, ouvindo você, cuidando de você, senti algo que nunca havia experimentado antes. Rodrigo olhou intensamente para ela. Eu também senti algo, Beatriz. Mesmo em meu estado de coma, podia sentir sua presença, sua bondade, e desde que acordei, não consigo parar de pensar em você. Eles se olharam por um longo momento, a tensão entre eles palpável. Finalmente, Rodrigo falou, mas há algo que devo lhe dizer, algo que complica ainda mais as coisas. Ele fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem. A mãe de Miguel, minha ex-esposa, ela não morreu, como todos acreditam. Beatriz olhou para ele surpresa. O que você quer dizer? Rodrigo suspirou profundamente. Seu nome é Helena. Ela desapareceu há 2 anos, pouco depois do nascimento de Miguel. A polícia a procurou durante meses, mas nunca a encontraram. Todos presumiram que ela havia morrido, mas eu sempre tive a sensação de que ela está viva em algum lugar. Beatriz sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Rodrigo, por que você não me contou isso antes? Porque até agora era apenas um pressentimento, mas ontem, depois que você saiu, recebi uma ligação. Era Helena. O choque no rosto de Beatriz era evidente. O quê? Onde ela esteve todo esse tempo? Rodrigo balançou a cabeça. Não sei. A ligação foi muito breve. Ela disse que estava em perigo, que não podia explicar nada por telefone. Me pediu para nos encontrarmos em segredo. Beatriz se levantou, sobrecarregada pela informação. Então, o que isso significa para nós? Rodrigo olhou para ela com uma mistura de dor e determinação. Não sei, Beatriz. Tudo está tão confuso. Agora, mais o que sei é que não quero perder você nem Miguel. Preciso descobrir o que aconteceu com Helena, por Miguel e por mim mesmo. Mas também sei que o que sinto por você é real. Nesse momento, a porta se abriu novamente. Era o Dr. Silveira, com uma expressão grave em seu rosto. Senhor Monteiro, senhora Oliveira, lamento interromper, mas tenho notícias urgentes. Ele fez uma pausa, olhando para ambos. Recebemos os resultados de alguns exames adicionais que fizemos em Rodrigo. Receio que descobrimos algo preocupante. Beatriz e Rodrigo se entreolharam, o medo refletido em seus olhos. Que nova complicação os aguardava agora? O Dr. Silveira continuou. Os exames mostram traços de uma substância tóxica no sistema de Rodrigo. Acreditamos que ele possa ter sido envenenado antes do acidente. A revelação caiu como uma bomba no quarto. Beatriz levou uma mão à boca, horrorizada. Rodrigo, por sua vez, empalideceu visivelmente. Envenenado, repetiu Rodrigo incrédulo. Mas quem quereria me fazer mal? O Dr. Silveira balançou a cabeça. Não sabemos, mas informamos a polícia. Eles terão que investigar o acidente de uma nova perspectiva. Beatriz, recuperando-se do choque inicial, virou-se para Rodrigo. A ligação de Helena, você acha que poderia estar relacionada a isso? Rodrigo olhou para ela, uma nova compreensão se formando em seus olhos. Meu Deus, Beatriz. E se Helena desapareceu porque descobriu algo? E se agora ela está tentando me avisar? O Dr. Silveira olhou para eles confuso. Helena? A mãe de Miguel? Pensei que ela tivesse falecido. Rodrigo balançou a cabeça. É uma longa história, doutor, mas agora, mais do que nunca, preciso sair daqui e descobrir o que está acontecendo. Beatriz pegou a mão de Rodrigo, sua determinação superando seu medo. Você não está sozinho nisso, Rodrigo. Estarei com você em cada passo do caminho. Rodrigo olhou para ela com gratidão e algo mais, algo que parecia amor. Obrigado, Beatriz. Mas isso pode ser perigoso. Não quero colocar você nem Miguel em risco. Beatriz apertou sua mão. Já estamos envolvidos. Rodrigo Miguel precisa de você. Eu preciso de você. Enfrentaremos isso juntos. Enquanto se olhavam, uma nova resolução se formava entre eles.
O que havia começado como uma história de amor inesperado estava se transformando em algo muito maior e mais perigoso. Segredos enterrados estavam vindo à tona, e parecia que o acidente de Rodrigo era apenas a ponta do iceberg. Quem queria fazer mal a Rodrigo? O que Helena havia descoberto que a obrigou a desaparecer? E em meio a todo esse mistério e perigo, como Beatriz e Rodrigo poderiam proteger seu amor nascente e Miguel? Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, iluminando o quarto do hospital com um brilho dourado, Beatriz e Rodrigo se preparavam para enfrentar o desconhecido. Uma coisa era certa: suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. Rodrigo, ainda se recuperando, insistiu em receber alta antes do recomendado pelos médicos. Beatriz, dividida entre sua preocupação com a saúde dele e a urgência da situação, finalmente concordou em ajudá-lo. Enquanto isso, a polícia havia iniciado uma investigação sobre o suposto envenenamento. O detetive encarregado, um homem chamado Carlos Neves, apresentou-se no hospital para interrogar Rodrigo. "Senhor Monteiro", começou o detetive Neves, "preciso que me conte tudo o que se lembra dos dias anteriores ao acidente. Notou algo em comum? Alguém que pudesse estar seguindo você, talvez?" Rodrigo franziu a testa, esforçando-se para lembrar. "Sinto muito, detetive. Grande parte desses dias está confusa para mim, mas..." "Mas o quê?" pressionou Neves. "Houve uma reunião, alguns dias antes do acidente, com o conselho diretor da minha empresa. Lembro que foi tensa." Beatriz, que estava presente durante o interrogatório, interveio. "Rodrigo, sobre o que era essa reunião?" Rodrigo olhou para ela, grato por sua presença. "Estávamos discutindo um novo projeto, algo grande, algo que poderia mudar toda a indústria, mas havia desacordos sobre como proceder." O detetive Neves fez anotações rapidamente. "Pode me dar os nomes de todos os presentes nessa reunião?" Rodrigo assentiu e começou a enumerar os nomes. Quando terminou, o detetive se levantou. "Obrigado, Sr. Monteiro. Investigaremos a fundo. Por enquanto, sugiro que tenha cuidado. Quem quer que esteja por trás disso, pode tentar novamente." Depois que o detetive saiu, Beatriz sentou-se ao lado de Rodrigo, pegando sua mão. "O que vamos fazer agora?" Rodrigo olhou para ela com determinação. "Preciso encontrar Helena. Ela deve saber de algo. Mas primeiro, temos que tirar Miguel da cidade. Não é seguro para ele aqui." Beatriz assentiu. "Conheço um lugar. Minha tia tem uma casa nos arredores de Campinas. Poderíamos levar Miguel para lá." "É perfeito", disse Rodrigo. "Mas Beatriz, não. Quero colocá-la em perigo. Talvez você devesse ir com Miguel." Beatriz o interrompeu. "Nem pense nisso. Estamos juntos nessa, lembra?" Rodrigo olhou para ela com uma mistura de admiração e preocupação. Finalmente, assentiu. "Está bem, mas temos que ser cuidadosos." Naquela noite, depois de explicar a Miguel que iriam de férias para Campinas, Beatriz e Rodrigo sentaram-se na sala do apartamento de Beatriz, planejando seu próximo movimento. "Helena disse que nos encontrássemos no antigo Farol de Santos", explicou Rodrigo. "É um lugar isolado, mas tem significado para nós. Foi onde nos noivamos." Beatriz sentiu uma pontada de ciúme, mas a suprimiu rapidamente. Este não era o momento para esses sentimentos. "Quando é o encontro?" perguntou. "Amanhã à noite", respondeu Rodrigo. "Depois de deixar Miguel em Campinas, iremos direto para lá." Enquanto discutiam os detalhes, o telefone de Beatriz tocou. Era um número desconhecido. Com o coração acelerado, ela atendeu. "Alô?" "Beatriz", disse uma voz feminina do outro lado da linha. "Sou Helena." Beatriz ficou sem fôlego, olhando para Rodrigo com os olhos arregalados. Ele entendeu imediatamente e se aproximou para ouvir. "Helena", disse Beatriz, tentando manter a calma. "Como?" "Não há tempo para explicações", interrompeu Helena. "Ouça com atenção. Não venham ao Farol amanhã, é uma armadilha." "O quê? Mas vocês, não fui eu quem ligou para Rodrigo", disse Helena, sua voz cheia de urgência. "Alguém está usando meu nome, Beatriz. Vocês têm que proteger Miguel. Eles..." A linha foi cortada abruptamente. Beatriz e Rodrigo se entreolharam, o medo refletido em seus olhos.
O que está acontecendo, Rodrigo? Sussurrou Beatriz. Rodrigo balançou a cabeça, seu rosto pálido. Não sei, mas parece que estamos metidos em algo muito maior e mais perigoso do que pensávamos. Nesse momento, ouviu-se um barulho na porta. Ambos se levantaram de um salto. Rodrigo se colocou na frente de Beatriz, protetoramente. A porta se abriu lentamente, revelando uma figura nas sombras. Beatriz sufocou um grito quando a figura deu um passo à frente, entrando na luz. Era Ricardo. Ora, ora, disse Ricardo, sua voz fria e ameaçadora. Que cena comovente. Rodrigo deu um passo à frente. O que você está fazendo aqui, Ricardo? Ricardo sorriu, mas era um sorriso sem humor. Oh, só passei para cumprimentar minha querida esposa e seu novo amigo. Ele fez uma pausa, olhando ao redor do apartamento. Onde está o menino? Miguel, não é? Beatriz sentiu o medo invadi-la. Ricardo, saia daqui agora mesmo ou vou chamar a polícia. Ricardo riu. A polícia? Oh, Beatriz, sempre tão ingênua. Você acha que a polícia pode protegê-la do que está por vir? Rodrigo deu outro passo à frente, sua voz firme apesar do medo que sentia. Do que você está falando, Ricardo? O que você sabe sobre tudo isso? Ricardo olhou para ambos, um sorriso cruel se formando em seus lábios. Sei muito mais do que vocês imaginam. Por exemplo, sei que Helena está viva, sei sobre o projeto secreto da sua empresa, Rodrigo, e sei que vocês dois estão em grave perigo. Beatriz e Rodrigo trocaram olhares de choque. Como Ricardo podia saber de tudo isso? Quem é você realmente, Ricardo? Perguntou Beatriz, sua voz tremendo ligeiramente. Ricardo se aproximou deles, sua presença ameaçadora preenchendo a sala. Essa, minha querida Beatriz, é a pergunta de R$1 milhão, e a resposta, bem, a resposta pode custar a vida de vocês. O silêncio que se seguiu a essas palavras foi ensurdecedor. Beatriz e Rodrigo permaneceram imóveis, suas mentes tentando desesperadamente processar a situação. Finalmente, Rodrigo falou, sua voz tensa, mas controlada. Se você sabe tanto, Ricardo, por que está aqui? O que quer de nós? Ricardo caminhou lentamente pela sala, seus olhos nunca deixando o casal. O que eu quero, Rodrigo, é muito simples. Quero que você me entregue todos os arquivos do Projeto Fênix. Os olhos de Rodrigo se arregalaram. Como você sabe sobre o Projeto Fênix? Beatriz olhou confusa entre os dois homens. O que é o Projeto Fênix? Ricardo riu. Oh, você não contou à sua nova namorada sobre seu pequeno projeto secreto, Rodrigo? Que descortês da sua parte. Rodrigo cerrou os punhos. O Projeto Fênix é classificado. Nem mesmo a maioria do conselho diretor conhece todos os detalhes. E, no entanto, eu sei, disse Ricardo com um sorriso satisfeito. Imagine só. Beatriz deu um passo à frente, seu medo dando lugar à raiva. Chega de jogos, Ricardo. Para quem você realmente trabalha? Ricardo olhou para ela, uma faísca de algo, parecido com orgulho em seus olhos. Você sempre foi inteligente, Beatriz. É uma pena que tenha desperdiçado seu potencial, sendo uma simples professora. Ele se voltou para Rodrigo. Quanto à sua pergunta, digamos que representa um grupo de pessoas muito interessadas no Projeto Fênix. Pessoas que não vão parar diante de nada para obtê-lo. Rodrigo balançou a cabeça. Não posso entregar essa informação, Ricardo. É perigosa demais nas mãos erradas. E quem decide quais são as mãos certas, Rodrigo? Perguntou Ricardo, sua voz endurecendo. Você, seu conselho diretor, o governo? Ele deu um passo ameaçador em direção a eles. Vou deixar simples, ou você me entrega os arquivos do Projeto Fênix, ou da próxima vez que vir, Helena será em um saco para cadáveres. Beatriz ofegou. Você está com Helena? Ricardo sorriu. Digamos que sei exatamente onde ela está e sua segurança depende inteiramente da cooperação de Rodrigo. Rodrigo parecia estar lutando internamente. Como sei que você realmente tem Helena? Que isso não é apenas mais um truque? Ricardo tirou seu telefone do bolso e, após alguns segundos, virou-o para mostrar a tela nela. Via-se uma imagem de Helena, claramente assustada, segurando um jornal com a data daquele dia. É prova suficiente para você? Perguntou Ricardo Rodrigo.
fechou os olhos, derrotado. Que garantia tenho de que você a libertará se eu lhe der o que quer? Tem minha palavra, disse Ricardo. Beatriz soltou uma risada amarga. Sua palavra? A palavra de um mentiroso e traidor? Ricardo olhou para ela, seus olhos frios. Minha palavra é tudo o que vocês têm neste momento. Além disso, uma vez que eu tenha os arquivos, Helena não me será mais útil. Rodrigo olhou para Beatriz, seus olhos cheios de dor e conflito. Ela entendeu sem necessidade de palavras. Ele ia ceder. Está bem, disse Rodrigo finalmente. Vou lhe dar os arquivos do Projeto Fênix, mas preciso de tempo para acessá-los de forma segura. Ricardo assentiu. Você tem 24 horas, nem um minuto a mais. E se tentar algo engraçado, Helena pagará o preço. Ele se dirigiu à porta, mas antes de sair virou-se uma última vez. E nem pensem em tentar fugir com Miguel. Estaremos vigiando vocês. Com isso, ele desapareceu na noite, deixando Beatriz e Rodrigo em um silêncio atordoado. Assim que tiveram certeza de que Ricardo havia ido embora, Beatriz se voltou para Rodrigo. O que vamos fazer? Não podemos dar essa informação a ele, seja lá o que for. Rodrigo passou a mão pelos cabelos, claramente angustiado. Não sei, Beatriz. O Projeto Fênix é mais do que apenas informação. Se cair nas mãos erradas, poderia mudar o mundo como o conhecemos. Do que se trata exatamente? Perguntou Beatriz. Rodrigo olhou para ela, debatendo internamente quanto revelar. Finalmente suspirou. É uma nova forma de energia limpa, praticamente inesgotável, poderia resolver a crise energética mundial de uma vez por todas. Os olhos de Beatriz se arregalaram. Isso soa incrível. Por que manter em segredo? Porque nas mãos erradas também poderia ser usada como uma arma devastadora, respondeu Rodrigo. Imagine poder cortar o fornecimento de energia de países inteiros com apenas um botão. Beatriz estremeceu com a ideia. Meu Deus, Rodrigo, em que você se meteu? Nunca quis que as coisas chegassem tão longe, disse Rodrigo, sua voz cheia de remorso. Só queria tornar o mundo um lugar melhor. Beatriz pegou sua mão. Eu sei. Mas agora temos que pensar em como sair desta situação. Não podemos dar essa informação ao Ricardo, mas também não podemos deixar Helena em perigo. Rodrigo assentiu, apertando a mão de Beatriz. Você tem razão. Precisamos de um plano. Nesse momento, o telefone de Beatriz vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Com as mãos trêmulas, ela abriu. Se quiserem salvar Helena e proteger o Projeto Fênix, encontrem a Gardênia Azul. Ela tem as respostas que procuram. Beatriz mostrou a mensagem a Rodrigo. O que isso significa? Quem é a Gardênia Azul? Rodrigo franziu a testa, pensativo. Não tenho certeza, mas espere. Helena costumava usar esse nome como pseudônimo quando éramos jovens. Ela escrevia poesia sob esse nome. Os olhos de Beatriz se iluminaram. Você acha que essa mensagem é dela? É possível, disse Rodrigo, mas também pode ser outra armadilha. Eles se entreolharam, a determinação crescendo em seus olhos. Sabiam que estavam à beira de algo grande, perigoso e potencialmente mortal, mas também sabiam que não tinham outra escolha a não ser seguir em frente. O que fazemos agora? Perguntou Beatriz. Rodrigo olhou para ela, seu rosto uma mistura de medo e resolução. Temos que encontrar a Gardênia Azul, é nossa única pista. Beatriz assentiu. Mas, Miguel? Não podemos deixá-lo sozinho, especialmente agora que sabemos que Ricardo está nos vigiando. Rodrigo pensou por um momento. Vou ligar para minha assistente Sofia. Ela é confiável e pode cuidar de Miguel por enquanto. Diremos a ela para levá-lo a um hotel sob um nome falso. Tem certeza de que podemos confiar nela? Perguntou Beatriz. Neste momento, é a única opção que temos, respondeu Rodrigo. Enquanto Rodrigo fazia a ligação, Beatriz começou a procurar na internet qualquer referência à Gardênia Azul que pudesse estar relacionada a Helena. Depois de vários minutos, encontrou algo. Rodrigo, olhe isso, exclamou. Há uma exposição de arte em uma galeria no centro. Uma das peças se chama O Sonho da Gardênia Azul. Rodrigo se aproximou rapidamente. Quando é a exposição? Esta noite,
respondeu Beatriz. É a inauguração. Eles se entreolharam, a adrenalina correndo em suas veias. Pode ser uma coincidência, disse Rodrigo, ou pode ser nossa única chance, respondeu Beatriz. Rodrigo assentiu. Bem, vamos a essa exposição, mas temos que ser extremamente cuidadosos, Ricardo, e quem quer que esteja trabalhando com ele podem estar nos vigiando. Beatriz pegou a mão de Rodrigo. Estamos juntos nisso, lembra? Aconteça o que acontecer. Rodrigo olhou para ela, uma mistura de amor e preocupação em seus olhos. Beatriz, se algo acontecer comigo, quero que você saiba. Beatriz colocou um dedo em seus lábios, silenciando-o suavemente. Eu sei, eu também. Mas vamos sair dessa juntos. Vamos encontrar Helena, proteger Miguel e deter Ricardo. Eles se abraçaram fortemente, encontrando força e conforto nos braços um do outro. Então, com um último olhar de determinação, começaram a se preparar para o que prometia ser uma noite que mudaria suas vidas para sempre. Enquanto se aprontavam para sair, nenhum dos dois notou a pequena câmera escondida no canto da sala, transmitindo cada um de seus movimentos para um local desconhecido, onde uma figura sombria observava com interesse crescente o jogo estava em andamento, e as peças começavam a se mover neste perigoso jogo de segredos, traição e amor inesperado. A noite caía sobre São Paulo quando Beatriz e Rodrigo chegaram à Galeria de Arte. O edifício, uma estrutura moderna de vidro e aço, brilhava como um farol na escuridão. Apesar da urgência de sua missão, não puderam evitar sentir-se impressionados com a elegância do lugar. Lembre-se, sussurrou Rodrigo enquanto entravam. Temos que ser discretos. Procure qualquer coisa que possa estar relacionada com Helena ou a Gardênia Azul. Beatriz assentiu, ajustando o elegante vestido preto que havia colocado para a ocasião. Sentia-se deslocada neste mundo de arte e riqueza, mas lembrou a si mesma que estavam em uma missão crucial. A galeria estava cheia de pessoas da alta sociedade, bebericando champanhe e discutindo sobre arte em voz baixa. Beatriz e Rodrigo se separaram, misturando-se à multidão e examinando cada obra de arte com atenção. Depois de vários minutos de busca infrutífera, Beatriz se viu diante de um quadro que lhe tirou o fôlego. Era uma pintura abstrata, dominada por tons de azul e violeta. No centro, mal visível entre redemoinhos de cor, podia-se distinguir a forma de uma flor, o sonho da Gardênia Azul, leu Beatriz na placa ao lado da pintura. Sentiu seu coração acelerar. Tinha que ser isso. Procurou Rodrigo com o olhar e o viu do outro lado da sala. Estava prestes a fazer-lhe um sinal quando uma voz às suas costas a sobressaltou. É linda, não é? Beatriz se virou e se encontrou cara a cara com uma mulher elegante de meia-idade. Havia algo familiar nela, mas Beatriz não conseguia identificar o quê. Sim, é fascinante, respondeu Beatriz, tentando manter a calma. A mulher sorriu. A artista tem um dom para capturar a essência das coisas ocultas, não acha? Antes que Beatriz pudesse responder, a mulher continuou. Diga-me, o que você vê quando olha para esta pintura? Beatriz olhou novamente para o quadro, desta vez com mais atenção. Vejo segredos, camadas e camadas de segredos, como se a flor estivesse tentando emergir de um mar de mistérios. O sorriso da mulher se alargou. Muito perspicaz. E diga-me, Beatriz, você está pronta para mergulhar nesse mar de mistérios? O coração de Beatriz deu um salto. Como sabe meu nome? A mulher se aproximou mais, baixando a voz. Porque eu sou a Gardênia Azul e estive esperando por vocês. Nesse momento, Rodrigo se aproximou delas, seu rosto uma mistura de choque e reconhecimento. Helena. A mulher, Helena, colocou um dedo sobre seus lábios. Shh, não aqui, sigam-me. Ela os guiou através da galeria até uma porta dos fundos que dava para um beco escuro. Uma vez fora, Helena olhou para ambos com intensidade. Não temos muito tempo. Ricardo e seu pessoal estão por toda parte. Rodrigo a interrompeu. Helena, o que está acontecendo? Por que você desapareceu? E como Ricardo se encaixa em tudo isso? Helena suspirou. É uma longa história, Rodrigo, mas o importante é que descobri algo sobre o Projeto Fênix. Algo que poderia mudar tudo.
Beatriz, que estivera observando em silêncio, interveio. O que você descobriu? Helena olhou para ela com uma mistura de curiosidade e aprovação. Você deve ser Beatriz Rodrigo. Você tem bom gosto. Rodrigo corou, levemente, mas Beatriz ignorou, concentrando-se em Helena. Por favor, nos diga o que está acontecendo. Helena assentiu. O projeto Fênix não é apenas uma nova fonte de energia. É muito mais do que isso. Tem o potencial de... De repente, ouviu-se um tiro. Helena cambaleou para trás, seus olhos arregalados de choque. Rodrigo a pegou antes que ela caísse no chão. Helena! Gritou enquanto Beatriz olhava freneticamente ao redor, procurando o atirador. Vão embora! Sussurrou Helena, sua voz fraca. A verdade está na pintura. A gardênia azul tem as respostas. Com essas palavras, Helena perdeu a consciência. Rodrigo a segurava, sua camisa manchando-se rapidamente com o sangue dela. Beatriz, temos que ir! Gritou. Rodrigo Beatriz, paralisada pelo choque, reagiu ao grito de Rodrigo. Juntos, levantaram Helena e começaram a correr pelo beco, o som de passos, apressados e gritos atrás deles. Por aqui! Gritou Beatriz apontando para uma rua lateral. Eles entraram nela justo quando outra bala assobiou perto de suas cabeças. Correram sem rumo fixo, o peso de Helena dificultando sua fuga. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, encontraram um táxi, abandonado em uma esquina. Suba! Ordenou Rodrigo a Beatriz, enquanto ele colocava Helena no banco traseiro. Rodrigo assumiu o volante e, graças às suas habilidades de hackear que Beatriz desconhecia, conseguiu ligar o veículo em segundos. Enquanto se afastavam em alta velocidade, Beatriz se virou para Helena no banco traseiro. Ela está perdendo muito sangue, disse com voz trêmula. Rodrigo olhou pelo retrovisor, seu rosto uma máscara de preocupação. Não podemos levá-la a um hospital. Nos encontrariam imediatamente. Então o que fazemos? Perguntou Beatriz, aplicando pressão sobre o ferimento de Helena. Rodrigo pensou por um momento. Conheço alguém, um médico que me deve um favor. Ele nos ajudará sem fazer perguntas. Enquanto se dirigiam para o endereço que Rodrigo havia mencionado, Beatriz notou que Helena estava murmurando algo. A pintura, a pintura. Repetia debilmente. O que você quer dizer, Helena? Perguntou Beatriz, inclinando-se mais perto. Helena abriu os olhos com dificuldade. A gardênia azul não é apenas um nome, é uma chave. A pintura esconde algo. Antes que Beatriz pudesse perguntar mais, Helena voltou a perder a consciência. Chegaram a uma pequena clínica em um bairro afastado do centro. O Dr. Santos, um homem de meia idade com aspecto cansado, os recebeu na porta dos fundos. Rodrigo, em que confusão você se meteu desta vez? Perguntou. Mas ao ver o estado de Helena, imediatamente entrou em modo profissional. Tragam-na para dentro, rápido. Enquanto o Dr. Santos trabalhava para salvar Helena, Beatriz e Rodrigo esperavam em uma pequena sala, suas mãos entrelaçadas em um aperto tenso. Rodrigo, sussurrou Beatriz, o que vamos fazer agora? Ricardo sabe que temos Helena. Ele virá atrás de nós. Rodrigo assentiu gravemente. Eu sei. Mas antes que isso aconteça, temos que descobrir que segredo esconde essa pintura. Você acha que realmente há algo oculto nela? Perguntou Beatriz. Helena não mentiria sobre algo assim, especialmente em sua condição, respondeu Rodrigo. Além disso, é nossa única pista neste momento. Beatriz mordeu o lábio, pensativa. Mas a pintura está na galeria. Como vamos ter acesso a ela? Rodrigo olhou para ela. Uma faísca de determinação em seus olhos. Teremos que roubá-la. Beatriz o encarou boquiaberta. Roubá-la? Rodrigo, isso é loucura. Vão nos prender. É um risco que teremos que correr, disse Rodrigo. É a única forma de descobrir o que está acontecendo e proteger Miguel. Antes que Beatriz pudesse responder, o Dr. Santos saiu da sala de cirurgia, tirando as luvas ensanguentadas. Consegui estabilizá-la, disse. A bala não atingiu nenhum órgão vital, mas ela perdeu muito sangue. Vai precisar de tempo para se recuperar. Beatriz e Rodrigo suspiraram de alívio. Obrigado, doutor.
disse Rodrigo. Podemos vê-la? O Dr. Santos assentiu. Ela está sedada, mas podem entrar por um momento. Eles entraram no quarto onde Helena jazia, pálida, mas estável. Beatriz se aproximou da cama e pegou a mão de Helena. Ela vai ficar bem, sussurrou, mais para si mesma do que para os outros. Rodrigo colocou uma mão no ombro de Beatriz. Temos que ir. Não é seguro ficarmos em um só lugar por muito tempo. Beatriz assentiu, relutantemente. Virou-se. Para o Dr. Santos. O senhor pode cuidar dela? O médico assentiu. Vou cuidar. Mas, Rodrigo, seja lá no que você esteja metido, tenha cuidado. Há rumores. Rumores sobre experimentos perigosos e corporações corruptas. Rodrigo franziu a testa. Que tipo de rumores? O Dr. Santos baixou a voz. Dizem que há uma organização, uma que opera nas sombras. Eles estão atrás de uma fonte de energia revolucionária. Alguns a chamam de o Fênix. Beatriz e Rodrigo trocaram olhares de surpresa. O projeto Fênix não era tão secreto quanto pensavam. Obrigado pelo aviso, doutor, disse Rodrigo. Mantenha a Helena em segurança. Voltaremos em breve. Enquanto saíam da clínica, Beatriz parou de repente. Rodrigo e Miguel. Com tudo isso, quase nos esquecemos dele. Rodrigo pegou seu telefone. Vou ligar para Sofia para ver como ele está. Ele discou o número, mas depois de várias tentativas, ninguém atendeu. Que estranho, Sofia sempre atende o telefone. Um calafrio percorreu a espinha de Beatriz. Rodrigo, tenho um mau pressentimento sobre isso. Rodrigo assentiu, seu rosto tenso. Eu também. Vamos, temos que ir ao hotel onde eles deveriam estar. Enquanto se dirigiam ao hotel, Beatriz não conseguia se livrar da sensação de que estavam caindo cada vez mais fundo em um labirinto de segredos e perigos. A pintura, o projeto, Fênix, Ricardo, a misteriosa organização nas sombras, tudo parecia estar conectado de alguma forma. E no centro de tudo isso estava Miguel Uma, criança inocente presa em um jogo mortal que não entendia. Vamos encontrá-lo, disse Rodrigo, como se pudesse ler os pensamentos de Beatriz. E vamos chegar ao fundo de tudo isso. Beatriz apertou sua mão, juntos, disse. Enquanto se aproximavam do hotel, não perceberam o carro preto que os seguia, a uma distância prudente. Em seu interior, uma figura sombria falava ao telefone. Temos eles à vista, disse a voz. Devo proceder com a captura? A resposta que recebeu fez um sorriso frio se espalhar por seu rosto. Entendido. A fase final do plano está em andamento. O carro preto aumentou a velocidade, aproximando-se cada vez mais de Beatriz e Rodrigo, que, absortos em sua preocupação com Miguel, não notaram o perigo que se aproximava. A noite de São Paulo, outrora tranquila, agora parecia vibrar com uma energia sinistra. Os segredos enterrados estavam prestes a vir à tona, e as consequências ameaçavam abalar os próprios alicerces da cidade e as vidas de todos os envolvidos. O Hotel Belvedere se erguia imponente contra o céu, noturno de São Paulo. Beatriz e Rodrigo chegaram ofegantes, a adrenalina correndo em suas veias. No entanto, ao entrar no saguão, perceberam que algo estava errado. O lugar estava quieto demais, quase deserto. Boa noite, disse Rodrigo ao recepcionista, tentando manter a calma. Estamos procurando por Sofia Mendes e um menino pequeno. Eles se registraram hoje. O recepcionista digitou em seu computador e franziu a testa. Sinto muito, senhor, não temos nenhum registro de uma Sofia Mendes ou um menino registrados hoje. Beatriz e Rodrigo trocaram olhares de pânico. Deve haver algum erro, insistiu Beatriz. Por favor, verifique novamente. Enquanto o recepcionista verificava novamente, Rodrigo notou algo pelo canto do olho, uma câmera de segurança no canto do saguão. Ele se aproximou de Beatriz e sussurrou: Precisamos ver as gravações de segurança. Beatriz assentiu e se voltou para o recepcionista. Com licença, poderíamos falar com o gerente? É uma emergência familiar. Depois de alguns minutos de discussão e uma generosa gorjeta, conseguiram acesso à sala de segurança. O guarda de plantão, um homem mais velho chamado Antônio, olhou para eles com curiosidade, enquanto revisavam as gravações do dia. Ali,
exclamou Beatriz de repente, apontando para a tela. No vídeo, via-se Sofia entrando no hotel com Miguel. Mas o que veio depois fez o sangue deles gelar. Minutos depois, um grupo de homens de terno escuro entrava no hotel. Um deles carregava Miguel, que parecia estar dormindo ou drogado. Sofia não era vista em lugar nenhum. Meu Deus, sussurrou Beatriz, agarrando-se ao braço de Rodrigo. Eles o levaram. Rodrigo, com o rosto pálido, mas determinado, virou-se para Antônio. Precisamos de uma cópia dessa gravação. É evidência de um sequestro. Antônio, visivelmente nervoso, assentiu e começou a fazer uma cópia. Enquanto isso, Beatriz notou algo em outra tela. Rodrigo, olhe. Na gravação atual do estacionamento, via-se o mesmo carro preto que os havia seguido antes. Eles nos encontraram, disse Rodrigo. Temos que sair daqui agora. Agarrando a cópia da gravação, correram para a saída de emergência. Justo quando estavam prestes a chegar ao seu carro, ouviram gritos e passos apressados atrás. Deles, ali estão eles, peguem-nos. Beatriz e Rodrigo se lançaram no carro e arrancaram em alta velocidade, com o veículo preto em seu encalço. Para onde vamos? Gritou Beatriz, enquanto Rodrigo zigue-zagueava pelas ruas de São Paulo. Para a única pessoa que pode nos ajudar agora, respondeu Rodrigo, fazendo uma curva brusca. Meu velho amigo, o detetive Carlos Neves. Depois de uma perseguição frenética pela cidade, conseguiram despistar seus perseguidores e chegar a um modesto prédio de apartamentos. O detetive Neves, um homem de meia-idade com olhos cansados mas alertas, os recebeu, com uma mistura de surpresa e preocupação. Rodrigo, que diabos está acontecendo? Se perguntou, fazendo-os entrar rapidamente. Nos minutos seguintes, Beatriz e Rodrigo contaram tudo. O projeto Fênix, a tentativa de assassinato de Helena, o sequestro de Miguel, a misteriosa pintura da gardênia azul Neves ouviu em silêncio, seu senho franzindo-se cada vez mais. Quando terminaram, ele se levantou e começou a andar pela sala. Isso é maior do que imaginam, disse finalmente. Tenho investigado uma série de casos aparentemente não relacionados. Desaparecimentos, acidentes suspeitos, transferências milionárias para contas offshore. Agora, vejo que tudo está conectado. O que quer dizer? Perguntou Beatriz Neves, se aproximou de um quadro coberto de fotos e anotações. Acho que estamos lidando com uma organização clandestina. Eles se autodenominam os Iluminados. Tem-se infiltrado em corporações, governos, até mesmo na polícia. Seu objetivo final parece ser o controle total dos recursos energéticos mundiais. Rodrigo empalideceu. O projeto Fênix, se eles conseguirem essa tecnologia, exatamente, assentiu Neves, teriam o poder de controlar a energia global, países inteiros estariam à sua mercê. Beatriz, que estivera processando toda essa informação, de repente teve uma revelação. A pintura Helena disse que a verdade estava na pintura da gardênia azul. E se ela contiver informações sobre os Iluminados? Rodrigo olhou para ela com admiração. Isso explicaria por que eles estavam tão desesperados para evitar que a víssemos de perto. Neves assentiu. É uma teoria sólida, mas essa pintura agora estará mais protegida do que nunca. Temos que recuperá-la, disse Rodrigo com determinação. É nossa única pista para encontrar Miguel e deter os Iluminados. Beatriz olhou para ele, uma mistura de medo e resolução em seus olhos. Como vamos fazer isso? A galeria estará vigiada. Neves sorriu, pela primeira vez naquela noite. Talvez eu possa ajudar com isso. Tenho alguns contatos no mundo da arte que nos devem favores. Poderíamos organizar uma aquisição não oficial. Rodrigo olhou para Beatriz. É arriscado. Se nos pegarem, Beatriz pegou sua mão. Faremos o que for necessário para salvar Miguel e deter esses lunáticos. Neves olhou para ambos com uma mistura de admiração e preocupação. Bem, então vamos começar a planejar nosso pequeno assalto. Enquanto os três se inclinavam sobre o mapa da galeria, discutindo estratégias e possíveis cenários, nenhum deles notou a pequena luz piscando no abajur da escrivaninha de Neves.
uma luz que indicava que cada palavra de sua conversa estava sendo transmitida para um local desconhecido. Em uma sala escura, a quilômetros de distância, uma figura ouvia atentamente a conversa. Um sorriso frio se formou em seus lábios enquanto desligava o dispositivo de escuta. "Excelente", murmurou. "Tudo está saindo conforme o planejado." A figura se levantou e se aproximou de uma parede coberta de telas. Em uma delas, podia-se ver um Miguel assustado, encolhido em um canto de uma sala estéril. "Em breve, muito em breve", murmurou a figura, tocando a imagem do menino na tela. Enquanto isso, no apartamento de Neves, o plano para recuperar a pintura tomava forma. "A galeria tem um sistema de segurança de última geração", explicava Neves, apontando para uma planta do edifício. "Câmeras, sensores de movimento, guardas armados. Mas tem um ponto fraco." "Qual?", perguntou Rodrigo, inclinando-se sobre o mapa. Neves sorriu. "O ego do dono. Ele organiza uma festa privada todo mês para mostrar as novas aquisições a seus amigos mais próximos. E acontece que a próxima é amanhã à noite." Beatriz franziu a testa. "Como vamos entrar? Duvido que estejamos na lista de convidados." "É aí que entram meus contatos", respondeu Neves. "Posso conseguir identidades falsas para vocês. Entrarão como um rico colecionador de arte e sua esposa." Rodrigo e Beatriz trocaram olhares. Apesar da gravidade da situação, não. Puderam evitar corar ligeiramente com a ideia de fingirem ser marido e mulher. "Uma vez lá dentro", continuou Neves, "terão que encontrar uma forma de acessar o depósito onde guardam as obras que não estão em exibição. É lá que terão movido o sonho da gardênia azul depois do incidente desta noite." "E como faremos isso sem sermos pegos?", perguntou Beatriz. Rodrigo, que estivera pensativo, falou: "Precisaremos de uma distração. Algo que mantenha os guardas e os convidados ocupados." Neves assentiu. "Tenho uma ideia para isso, mas será arriscado." Passaram as horas seguintes aperfeiçoando cada detalhe do plano. Quando finalmente terminaram, o sol começava a nascer no horizonte. "Vocês deveriam descansar um pouco", disse Neves. "Amanhã será um dia longo." Beatriz e Rodrigo assentiram, exaustos. Neves ofereceu seu quarto de hóspedes, e ambos, cansados demais para protestar, aceitaram. Uma vez sozinhos no pequeno quarto, a tensão entre eles era palpável. "Beatriz", começou Rodrigo, sua voz suave, "quero que saiba que, aconteça o que acontecer amanhã, estou grato por tê-la ao meu lado nisso." Beatriz olhou para ele, seus olhos brilhando com emoção contida. "Rodrigo, eu irá..." Mas antes que pudesse terminar, Rodrigo a beijou. Foi um beijo desesperado, cheio de medo pelo futuro e da intensidade de seus sentimentos. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. "Eu te amo", sussurrou Rodrigo. "Sei que é loucura, que nos conhecemos há pouco tempo, mas..." Beatriz colocou um dedo sobre seus lábios, silenciando-o suavemente. "Eu também te amo, e juntos vamos recuperar Miguel e deter esses loucos." Eles se abraçaram fortemente, encontrando consolo e força nos braços um do outro. Finalmente, exaustos, adormeceram, seus corpos entrelaçados como se temessem se separar. A manhã chegou cedo demais. Neves os acordou com notícias urgentes. "Recebi informações de um dos meus informantes", disse, seu rosto grave. "Os iluminados estão planejando algo grande, algo que tem a ver com o projeto Fênix e que acontecerá nos próximos dias." "O que é?", perguntou Rodrigo, completamente acordado. Agora Neves balançou a cabeça. "Não sei ao certo, mas seja o que for, tem a ver com uma instalação secreta. Nos arredores da cidade, meu informante a chamou de A Colmeia." Beatriz e Rodrigo trocaram olhares de preocupação. "Você acha que é lá que eles têm, Miguel?", perguntou Beatriz. "É possível", respondeu Neves. "Mas primeiro, temos que conseguir essa pintura. Ela pode conter informações sobre A Colmeia." O resto do dia passou em um turbilhão de preparativos. Neves conseguiu roupas elegantes e documentos falsos para eles. Ensinou-lhes os fundamentos de como se comportar em um gala de alto nível.
e, o mais importante, revisaram o plano repetidamente até que cada um conhecesse seu papel à perfeição. Quando finalmente chegou a noite, Beatriz e Rodrigo estavam prontos. Ela, vestida com um elegante vestido preto que acentuava sua figura, e ele com um smoking que o fazia parecer saído de um filme de James Bond. "Lembrem-se", disse Neves enquanto os deixava perto da galeria. "Se algo der errado, abortem a missão imediatamente, não vale a pena serem pegos." Ambos assentiram. A gravidade do que estavam prestes a fazer pesando sobre eles. "Boa sorte", acrescentou Neves, antes de se afastar em seu carro. Beatriz e Rodrigo se olharam uma última vez, respiraram fundo e começaram a caminhar em direção à entrada da galeria. "Está pronta, querida?", perguntou Rodrigo, interpretando seu papel de rico colecionador. Beatriz sorriu, entrando em seu personagem. "Claro, amor, mal posso esperar para ver as novas aquisições." Enquanto se aproximavam da porta, onde um segurança verificava os convites, não puderam evitar sentir que estavam prestes a cruzar um ponto sem retorno. O que acontecesse esta noite mudaria suas vidas para sempre. O segurança olhou para eles com suspeita por um momento que pareceu eterno. Então, finalmente, assentiu e fez um gesto para que entrassem. Beatriz e Rodrigo trocaram um olhar de alívio. A primeira parte do plano havia funcionado. Agora vinha o difícil. Ao entrarem no luxuoso salão cheio da elite de São Paulo, não perceberam a figura que os observava das sombras, um sorriso frio em seus lábios. "Que comece o jogo", murmurou a figura, antes de desaparecer entre a multidão. A noite mal começava, e os segredos ocultos em O Sonho da Gardênia Azul estavam prestes a ser revelados, para o bem ou para o mal. O salão da galeria brilhava com a luz de centenas de velas, e o tilintar de taças de champanhe. Beatriz e Rodrigo moviam-se entre os convidados com uma graça ensaiada, interpretando perfeitamente seus papéis de ricos colecionadores de arte. "Lembre-se", sussurrou Rodrigo, enquanto cumprimentavam um grupo de empresários. "Temos que encontrar uma forma de chegar ao depósito sem levantar suspeitas." Beatriz assentiu imperceptivelmente, seus olhos vasculhando o salão em busca de qualquer sinal de uma entrada oculta ou um guarda distraído. De repente, seu olhar pousou em uma figura familiar. "Rodrigo", murmurou. "Olhe quem está aqui." Seguindo seu olhar, Rodrigo ficou gelado. Do outro lado do salão, conversando animadamente com o dono da galeria, estava Ricardo. "O que ele está fazendo aqui?", sussurrou Rodrigo, a tensão evidente em sua voz. "Não, sei, mas isso complica as coisas", respondeu Beatriz. "Temos que nos mover rápido." Nesse momento, as luzes piscaram brevemente e ouviu-se um leve zumbido. Os convidados olharam ao redor, confusos, mas logo voltaram às suas conversas. "Esse é o sinal de Neves", disse Rodrigo. "A distração começará a qualquer momento." Como se suas palavras fossem uma profecia, de repente ouviu-se um estrondo vindo da entrada principal. Os seguranças correram para a frente, e os convidados começaram a murmurar com preocupação. "Agora", disse Beatriz, e ambos deslizaram discretamente em direção a uma porta lateral que haviam identificado anteriormente. Usando um cartão de acesso falsificado que Neves lhes havia fornecido, conseguiram entrar em um corredor de serviço. Correram pelo corredor, seus passos abafados pelo carpete, até chegarem a uma porta marcada como depósito. "É aqui", disse Rodrigo, tirando um pequeno dispositivo do bolso. Ele o colocou sobre o painel de segurança, e após alguns segundos tensos, a luz mudou de vermelho para verde. Entraram rapidamente, fechando a porta atrás de si. O depósito era enorme, cheio de obras de arte cuidadosamente embaladas e etiquetadas. "Temos que encontrar o sonho da Gardênia Azul", disse Beatriz, começando a procurar entre as etiquetas, depois de vários minutos de busca frenética. Rodrigo exclamou: "Encontrei!" Tiraram cuidadosamente o quadro de sua embalagem e o colocaram sob a luz. À primeira vista, parecia ser apenas uma bela pintura abstrata, mas ao olhar mais de perto, notaram algo estranho. "Olhe",
disse Beatriz, apontando para pequenos pontos quase imperceptíveis na pintura, estão formando um padrão. Rodrigo tirou seu telefone e fez uma foto de perto. Usando um aplicativo especial que Neves lhes havia fornecido, escaneou a imagem. De repente, linhas de texto começaram a aparecer sobre a foto. É uma mensagem codificada, disse Rodrigo, seus olhos arregalados de espanto. Helena escondeu informações na pintura usando nanotecnologia. Começaram a ler a mensagem decifrada, seus corações batendo forte. Projeto Fênix não é o que parece. Os Iluminados planejam usá-lo para controlar a rede energética mundial. A colmeia é a base de operações. Coordenadas: 20 de 3 e 33 S, 46 de 38 O. Miguel é a chave. Seu DNA é compatível com a tecnologia Fênix. Impeçam a ativação a todo custo. A humanidade depende disso, Helena. Beatriz e Rodrigo se entreolharam, o horror refletido em seus olhos. Meu Deus, sussurrou Beatriz. Eles vão usar Miguel para ativar o projeto Fênix. Antes que pudessem processar completamente essa revelação, ouviram passos se aproximando rapidamente. Temos que ir, disse Rodrigo, guardando rapidamente seu telefone. Mas era tarde demais. A porta se abriu violentamente e ali, ladeado por guardas armados, estava Ricardo. Ora, disse com um sorriso frio. Parece que pegamos alguns ladrões de arte. Beatriz e Rodrigo ficaram imóveis, pegos como ratos. Ricardo, disse Rodrigo, tentando ganhar tempo. O que você está fazendo aqui? Ricardo riu. Oh, Rodrigo, sempre tão ingênuo. Você realmente achou que era o único que sabia sobre o projeto Fênix? Os Iluminados têm planejado isso há décadas. Onde está Miguel? Exigiu Beatriz, a fúria substituindo seu medo. A salvo, respondeu Ricardo. Por enquanto, em breve, ele fará parte de algo muito maior que todos nós. De repente, ouviu-se uma explosão à distância. As luzes piscaram e se apagaram, mergulhando o depósito na escuridão. Na confusão, Beatriz sentiu alguém agarrar seu braço. Estava prestes a gritar quando reconheceu a voz de Rodrigo sussurrando. Corra. Aproveitando a escuridão e o caos, conseguiram escapulir passando pelos guardas, desorientados. Correram pelos corredores da galeria, esquivando-se de convidados em pânico e seguranças confusos. Quando finalmente saíram para o ar fresco da noite, viram Neves esperando-os em um carro. Rápido, entrem! Gritou. Enquanto o carro acelerava, se afastando da galeria, Beatriz e Rodrigo tentavam recuperar o fôlego. O que foi aquela explosão? Perguntou Rodrigo. Neves sorriu sombriamente. Plano B. Eu sabia que as coisas poderiam se complicar. Temos a informação, disse Beatriz. Sabemos onde está a colmeia e o que eles planejam fazer com Miguel. Neves assentiu. Ótimo, porque, segundo minhas fontes, seja lá o que os Iluminados estejam planejando, vai acontecer amanhã ao amanhecer. Rodrigo olhou para Beatriz, a determinação brilhando em seus olhos. Então temos até o amanhecer para detê-los e salvar Miguel. Beatriz pegou sua mão, apertando-a com força, e para salvar o mundo. Enquanto o carro se afastava na noite, nenhum deles percebeu o drone que os seguia silenciosamente, transmitindo sua localização para um destino desconhecido. Na colmeia, uma instalação subterrânea de alta tecnologia, escondida nos arredores de São Paulo, uma figura observava múltiplas telas. Em uma delas, via-se Miguel, conectado a uma máquina estranha que pulsava com uma energia azul etérea. Em breve, murmurou a figura, sua voz cheia de uma antecipação quase religiosa. Em breve, a Fênix despertará, e o mundo renascerá de suas cinzas. O relógio na parede marcava 23h59. A contagem regressiva para o amanhecer havia começado. Enquanto Beatriz, Rodrigo e Neves se dirigiam para a colmeia, sabiam que enfrentavam a noite mais longa e perigosa de suas vidas. O destino de Miguel, e possivelmente o de toda a humanidade, pendia por um fio. O projeto Fênix estava prestes a ser ativado, e o tempo escapava por entre seus dedos. O carro de Neves zigue-zagueava pelas ruas desertas de São Paulo, dirigindo-se para as coordenadas que haviam descoberto na pintura. Beatriz, Rodrigo e Neves
permaneciam em um tenso silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos e temores. Temos que elaborar um plano, disse finalmente Rodrigo, quebrando o silêncio. Não podemos simplesmente invadir a colmeia sem uma estratégia. Neves assentiu, mantendo os olhos na estrada. Tenho alguns contatos nas forças especiais. Eles poderiam nos fornecer equipamento e apoio tático. Não há tempo para isso, interrompeu Beatriz. Cada minuto que passa é um minuto a mais que Miguel está em perigo. Temos que agir agora. Rodrigo pegou a mão de Beatriz, sentindo seu desespero. Você tem razão, mas precisamos ser inteligentes. Os iluminados são poderosos e bem organizados. Enquanto discutiam suas opções, o telefone de Neves tocou. Ele colocou no viva voz, Detetive Neves, disse uma voz feminina do outro lado da linha. Sou Adra Martins. Helena acordou e está pedindo para falar com você urgentemente. Os três trocaram olhares de surpresa. Passe-a, disse Neves. A voz, fraca, mas determinada de Helena preencheu o carro. Escutem com atenção, não tem muito tempo. A ativação do projeto Fênix requer uma sequência específica de eventos. Primeiro, eles precisam da assinatura genética de Miguel para iniciar o processo. Depois, há uma sequência de códigos que devem ser inseridos manualmente. Helena, interrompeu Rodrigo, como você sabe tudo isso? Houve uma pausa na linha. Porque eu ajudei a projetar o sistema, respondeu Helena, sua voz cheia de remorso. Antes de perceber o que os iluminados planejavam fazer com ele, Beatriz e Rodrigo se entreolharam. Surpresos com essa revelação, Helena continuou. A boa notícia é que posso dar a vocês os códigos para anular o sistema. A má notícia é que terão que inseri-los diretamente no computador central da colmeia. E como vamos fazer isso? Perguntou Beatriz. Há uma entrada secundária, explicou Helena. Um túnel de manutenção que não aparece nas plantas oficiais. Ele os levará diretamente ao coração da instalação. Helena lhes deu instruções detalhadas para encontrar a entrada secreta e os códigos de anulação. Quando terminou, sua voz falhou ligeiramente. Por favor, salvem Miguel e detenham essa loucura. Nós vamos, prometeu Rodrigo. Obrigado, Helena. Armados com essa nova informação, o trio ajustou seu rumo. À medida que se aproximavam das coordenadas, a paisagem urbana deu lugar a campos abertos e, finalmente, a uma zona industrial abandonada. Deve ser aqui, disse Neves, parando o carro atrás de um velho galpão. Seguindo as instruções de Helena, encontraram a entrada oculta do túnel. Era uma porta de metal enferrujado, camuflada para parecer parte da estrutura do galpão. Estão prontos? Perguntou Rodrigo, olhando para Beatriz e Neves. Ambos assentiram, a determinação brilhando em seus olhos. Com um último olhar para o céu que começava a clarear a leste, adentraram o túnel escuro, sabendo que o destino do mundo poderia depender do que acontecesse nas próximas horas. O túnel era estreito e úmido, iluminado tenuemente por luzes de emergência. Avançaram em silêncio, atentos a qualquer som que pudesse indicar que haviam sido descobertos. Depois do que pareceu uma eternidade, chegaram a uma porta de alta segurança. Neves usou os códigos fornecidos por Helena, e com um sibilo hidráulico a porta se abriu. Encontraram-se em uma vasta sala cheia de servidores e equipamentos de alta tecnologia. No centro, sobre uma plataforma elevada, havia uma estrutura que parecia uma cápsula de cristal. E dentro dela, conectado a dezenas de cabos e tubos, estava Miguel. Miguel! Gritou Beatriz, correndo em direção à cápsula. Espere! Rodrigo a deteve bem a tempo. Pode haver armadilhas. Nesse momento, uma risada fria ecoou pela sala. Das sombras emergiu uma figura que Beatriz e Rodrigo reconheceram imediatamente. Ricardo, rosnou Rodrigo. Mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, para choque de todos, estava o detetive Neves. Sinto muito, disse Neves, seu rosto uma máscara de culpa e resignação. Não tive escolha. Ricardo sorriu triunfante. Bem-vindos à colmeia. Chegam bem a tempo de testemunhar o nascimento de uma nova ordem mundial. Beatriz deu um passo à frente, a fúria ardendo em seus olhos. Liberte Miguel agora mesmo. Receio que isso não será possível,
respondeu Ricardo. Vejam, Miguel é a chave para tudo isso. Seu DNA único é o catalisador de que precisamos para ativar o projeto Fênix em sua totalidade. Rodrigo olhou para Neves com desprezo. Como pôde nos trair assim? Neves baixou o olhar. Os iluminados têm minha família, não tive escolha. Ricardo continuou ignorando a troca. Em alguns minutos, quando o sol nascer, iniciaremos a sequência final. O projeto Fênix será ativado e teremos controle absoluto sobre cada fonte de energia no planeta. Você está louco, disse Beatriz. Não percebe o dano que vai causar? Dano, Ricardo riu. Traremos ordem a um mundo caótico. Paz através do poder é o único caminho. Enquanto Ricardo monologava, Rodrigo notou que Beatriz havia se movido sutilmente em direção a um console próximo. Reconheceu sua intenção imediatamente. Ela estava tentando alcançar o computador central para inserir os códigos de anulação. Decidiu manter Ricardo distraído. E o que acontecerá com Miguel depois que você o usar para seus planos? Ricardo olhou para o menino na cápsula com uma estranha mistura de fascinação e desdém. Ele será lembrado como o catalisador que mudou o mundo. Um pequeno sacrifício pelo bem maior. Essas palavras foram a gota d'água para Beatriz. Com um grito de raiva, ela se lançou em direção ao console, seus dedos voando sobre o teclado, enquanto inseria os códigos que Helena lhes havia dado. Detenham-na, gritou Ricardo. Mas era tarde demais. Com uma série de bips e luzes piscantes, os sistemas começaram a se desligar. A cápsula que continha Miguel se abriu com um silvo e os cabos se desconectaram. Não, rugiu Ricardo, correndo em direção ao console central. Vocês não podem deter isso. É nosso destino. Em meio ao caos, Neves pareceu tomar uma decisão. Virou-se contra Ricardo, derrubando-o justo quando ele estava prestes a alcançar Beatriz. Rodrigo correu em direção à cápsula, tomando Miguel em seus braços. O menino estava fraco, mas consciente. Pai, sussurrou. Estou aqui, campeão, disse Rodrigo, lágrimas de alívio correndo por suas bochechas. Você está seguro. Beatriz se juntou a eles, abraçando ambos com força. Por um momento, em meio ao caos, eram simplesmente uma família reunida, mas seu alívio foi de curta duração. Os alarmes começaram a soar, e a voz de uma IA ecoou pelos alto-falantes. Atenção, sequência de autodestruição iniciada. Todo o pessoal deve evacuar imediatamente. Ricardo, ainda no chão, começou a rir histericamente. Se não podemos ter o poder, ninguém o terá. Este lugar levará todos os nossos segredos para o túmulo. Neves, que estivera verificando os computadores, gritou. Temos 5 minutos antes que tudo exploda. Não havia tempo para celebrar sua vitória ou fazer perguntas. Os 5, incluindo Ricardo, que foi algemado por Neves, correram em direção à saída, atravessaram os corredores da colmeia, que agora estavam cheios de cientistas e funcionários em pânico, tentando escapar. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, emergiram para a luz do amanhecer. Mal haviam chegado a uma distância segura quando uma enorme explosão sacudiu a terra. A colmeia, com todos os seus segredos e tecnologia, desmoronou sobre si mesma em uma nuvem de poeira e escombros. Beatriz, Rodrigo e Miguel se abraçaram, exaustos, mas aliviados. Neves mantinha Ricardo sob custódia, enquanto sirenes de polícia e ambulâncias se aproximavam à distância. Acabou, sussurrou Beatriz, acariciando o cabelo de Miguel. Rodrigo assentiu, olhando para o sol que se erguia no horizonte. Um novo dia começa. Enquanto as autoridades chegavam e começavam a isolar a área, nossos heróis sabiam que ainda restavam muitas perguntas a serem respondidas e desafios a serem enfrentados. Os iluminados, embora golpeados, certamente não haviam sido completamente derrotados. O mundo precisaria saber a verdade sobre o projeto Fênix e os perigos que ainda espreitavam nas sombras. Mas por ora, neste momento de calma após a tempestade, Beatriz, Rodrigo e Miguel simplesmente se agarraram uns aos outros, gratos por estarem juntos e seguros. O amor que nascera em meio ao caos e ao perigo havia triunfado, e embora o futuro fosse incerto, sabiam que o enfrentariam juntos,
como a família que o destino havia forjado no cadinho desta incrível aventura. Enquanto o sol subia cada vez mais, iluminando os restos da colmeia, uma nova história começava para eles, uma história de amor, de família e da eterna luta entre a luz e a escuridão.